Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa, sou professor de Geografia pelo Ângulo Vestibulares. Bom, e agora estamos começando já o encerramento do nosso ano. Então teremos agora alguns programas para poder recapitular temas que nós consideramos aí temas de uma grande importância para os nossos próximos vestibulares. Então vocês sabem que os assuntos discutidos aqui estão disponíveis no site geografiaevestibular.com.br e vocês vão ter a matéria sugerida na semana, né? E logo abaixo vão aparecer ali as matérias que foram indicadas ao longo do ano. Então está muito fácil, vocês vão identificar do lado esquerdo, né? Lá o link Matérias Recomendadas 2015. Tá? E no início desse ano, a primeira matéria trata de Detroit, na região dos lagos, né? Região nordeste, né? Melhor nordeste dos Estados Unidos, região conhecida como Manufacturing Belt e que mais recentemente vem sendo chamada, extraoficialmente, é claro, de Rust Belt, né? O Belt da ferrugem, isto é, da indústria que parou no tempo, da indústria ultrapassada. Né? E essa matéria trata, a fonte é BBC, né? BBC News, e trata especificamente da cidade de Detroit, né? Conhecida como capital do automóvel. Alguns dizem que hoje é a capital do salão do automóvel. A capital do automóvel seria Xangai, né? E mostra aqui a tentativa de reerguer, né? Detroit que chegou a ter mais de 2 milhões de habitantes e que agora tem algo em torno de 700 mil. Então a população caiu para 1/3 do que já foi. Né? Isso tem a ver com a crise, evidente, a crise que estourou lá em 2008 e infelizmente ainda se arrasta até os dias de hoje. Mas além da crise, algo já vinha acontecendo ali. Eu mesmo já sugeri 2 filmes, um deles é Roger e Eu, né? Que vai mostrar o início, né? Da saída destas empresas da região, né? De Detroit, região dos lagos. É um filme do Michael Moore, documentário, né? E depois tem um outro que é Capitalismo, uma história de amor, né? Também do mesmo diretor, Michael Moore, que já vai falar de uma realidade mais atual. Mas esse primeiro, o Roger e Eu, é um filme bem interessante e mostra quando as primeiras indústrias começaram a deixar a região. Né? E então você já tem ali indícios do que hoje, né? Verificamos ali que são verdadeiros bairros fantasmas. Inclusive uma iniciativa da prefeitura de Detroit, que inclusive decretou falência, imagina o que é isso, né? Uma prefeitura reconhecendo que não pode pagar os seus funcionários, não pode pagar serviços como transporte de alunos ou coleta de lixo, né? Então chegou a esse ponto. E aí você vê uma tentativa do atual prefeito vendendo terrenos e casas abandonadas por $100. Né? Lembrando que no auge da crise lá em 2008 para 2009, casas foram vendidas por $1. Na verdade, o vender aí é transferir, né? É simplesmente um valor simbólico onde você transfere para alguém os compromissos relativos àquele imóvel. Né? Mas é um negócio curioso, dê uma olhada. Né? Esse tema já foi cobrado, como existem na Europa situações semelhantes, na Alemanha, antigas regiões industriais que estão hoje verdadeiros desertos, né? Como existe na Itália. Na Itália a causa é outra, tem mais a ver com o envelhecimento da população, falta de perspectivas ali para os poucos jovens que estão abandonando, né? Essa região. Por acaso, a matéria da semana fala de Portugal, né? De algo que parece contraditório. O quê? Portugal dá bons sinais de recuperação, né, da crise, longe de se recuperar, mas dá bons sinais, como também a Espanha, a Irlanda, dos PIGs, a Grécia. A Grécia continua numa situação difícil. E Portugal, nesse processo de recuperação, hoje tem muitas vagas em aberto e não está conseguindo preenchê-las, ao mesmo tempo que tem muitos portugueses desempregados.
é recorde de desemprego e ao mesmo tempo a dificuldade de preencher as vagas. É óbvio, né? O perfil do profissional que o mercado hoje exige não é o perfil daquele português desempregado, né? Então é uma aparente contradição, mas é fácil compreender o que está acontecendo lá. Muitos jovens terminaram o curso superior em meio à crise e não conseguiram estagiar. E aí anos se passam e simplesmente o mercado, se é para contratar uma pessoa sem experiência, o mercado prefere aquele que acaba de se formar, não aquele que se formou há 4, 5 anos e nunca atuou no mercado, né? Ou aquele que já tem experiência, porém não se atualizou, né? É outro que o mercado também não quer. Então é algo bem, bem difícil aí. Tem uma outra matéria interessante, a segunda matéria, né? Ainda lá em torno de fevereiro que eu postei essa matéria, também, por acaso, também da BBC News, e fala sobre drones que vão sobrevoar a Amazônia. Né? Quando eu vi esse título, né, lá no site da BBC, eu estranhei. Bom, aí depois aí vem as explicações, né? É uma parceria Brasil-Inglaterra, e essa parceria, só para lembrar, a BBC é uma estatal inglesa de notícias, né? E essa parceria, né, traz aí recursos para a gente, para que drones possam sobrevoar e, utilizando de equipamentos aí sofisticados, né, vão fazer uma espécie de raio-x da Amazônia em busca dos chamados geoglifos. Vocês têm aí uma foto para ter uma ideia do que é isso. São desenhos realizados no solo, né? Vamos lembrar um pouquinho aí das linhas de Nazca, né, no deserto de Nazca, Peru, né? Então são desenhos de grandes proporções, né? Um pouquinho diferente do que tem lá no Peru. No Peru você vai encontrar desenhos de, por exemplo, beija-flor, gaivota, macaco, aranha. E no nosso caso, por enquanto, os geoglifos aí são desenhos geométricos. São círculos, triângulos, quadrados, né, que foram desenhados, eles não são esculpidos na rocha. Por exemplo, vamos criar um vale, né, e criando um vale você faz um desenho desse, né, mas só com grandes dimensões, é óbvio. Graças à própria floresta, dá para imaginar que esse lugar foi desmatado, esses desenhos foram feitos, e a floresta mais tarde recuperou esse espaço, e os desenhos aí então ficaram distantes da nossa vista. Mas nós já descobrimos mais de 300 desses desenhos, né? E aí, com essas descobertas, eles, né, arqueólogos, estão buscando quebrar um pouquinho esse mito de que na Amazônia brasileira viviam pequenas civilizações com um mínimo de desenvolvimento tecnológico. No máximo, eles eram capazes de produzir uma cerâmica, né, extremamente rústica, diferente, por exemplo, das civilizações que viveram pela Cordilheira dos Andes, né? A exemplo de astecas, maias, incas, ou até as linhas de Nazca, que é de uma civilização pré-incaica, né, que remete aí a algo em torno de 1000 anos, né? Então esse estudo, né, essa parceria busca mostrar que na Amazônia já existiram ali civilizações bem mais avançadas do que nós até então imaginávamos, né? E o desenho desses hieroglifos são interessantes. Depois, um outro texto que eu postei lá como número 3, né, um texto interessante, sobre a relação entre as drogas, né, drogas aqui da América do Sul, em especial, é evidente, Colômbia, né, e o trânsito dessa droga pelo território brasileiro, chegando até a África, e da África chegando na Europa, né? E nesse trânsito África-Europa, aí entrariam extremistas islâmicos, né? Ou como também a imprensa vem chamando aí de grupos, grupos jihadistas, tá? Há uma grande discussão quanto a esse termo, se ele é correto ou não, né? Não vamos agora entrar no mérito disso, já foi dito em outras aulas. Olha o vício aqui da aula, é coisa de fim de ano, né? Dito em outras das nossas gravações aqui, tá? Bom, então esses movimentos extremistas
e assim não entramos no mérito se é correto ou não chamá-los de jihadistas, esses grupos extremistas fariam parte do trânsito dessa droga, já que existem inúmeros deles na Nigéria, na Somália, no Chad, né, em Mali, né, ex-colônia francesa. Então esses grupos jihadistas fariam o trânsito da droga até o Mediterrâneo e a partir dali outros, né, ou até mesmo elementos extremistas levando essa droga para a União Europeia. Então, parte da arrecadação de grupos extremistas viria disso, de prestar um serviço ao narcotráfico, né? São coisas recentes aí, né? Vinculações recentes que estão descobrindo aí, porque, lógico, existe essa dúvida de onde vêm os recursos para essas redes extremistas que estão hoje, né, espalhados pela França, pela Itália, pela Espanha. A Espanha, recentemente, né, fez aí algumas prisões de elementos, de células extremistas que estariam em solo espanhol, né, cooptando elementos para o Estado Islâmico, né, como já foi encontrado na França, na Bélgica, até envolvendo uma família de brasileiros, né, cujo jovem brasileiro hoje vive no Estado Islâmico e a mãe em completo desespero. Bom, de onde vem? De onde vem o recurso para poder viver em Paris e em Paris cooptar jovens, sobretudo da periferia, viver em Bruxelas e cooptar jovens para o Estado Islâmico? De onde vem? Tem que ter a origem desses recursos, né? Então parece que uma das fontes é isso, é um trabalho aí em parceria com o narcotráfico, né? Hoje sabemos que esses extremistas oferecem a essas pessoas em completo estado de desespero, né, que buscam chegar na Europa, eles trabalham como coiotes, né? Coiote é aquele elemento que você paga para que ele auxilie, né, no trânsito. E essa é uma matéria interessante. E o assunto narcotráfico, em especial esse ano aqui, eu acho que é um assunto bem interessante, né? Nós tivemos a série Narcos, do Netflix, o livro Histórias de Mi Padre, do filho do Pablo Escobar, né? Inclusive, deem uma olhada na página do Facebook que está associada ao site, né, Geografia e Vestibular. Vocês vão ter lá na primeira página um destaque para o Facebook. E eu postei uma entrevista com o filho dele, né, e ele levanta pontos bem interessantes, né? Ele diz num momento assim: existe a máfia colombiana, existe a máfia mexicana, né, que faz a droga chegar no território americano, e uma vez dentro do território americano, como que essa droga chega aos usuários? A imprensa não fala que existe uma droga em Miami, uma máfia em Miami, existe uma máfia em Orlando, em Nova York, Chicago, né? Não existe americano envolvido, é colombiano, é mexicano, né? O que está acontecendo, né? Ele tece inúmeras críticas à série Narcos. Ele acusa, né, o diretor, o brasileiro Padilha, de não tê-lo consultado, né? E aí o diretor vai, lógico, se defender e diz que todo mundo da família cobra para dar depoimentos sobre quem foi Pablo Escobar, né? E é uma entrevista interessante, o tema é interessante, não deixem de dar uma olhada. O número 4, o texto 4, na verdade não é um texto, é um material, é uma edição, né, vídeos em torno do Muro de Berlim, muito interessante, falando da construção até a queda do muro, né? Então acho que merece aí dar uma olhada, é um material bem interessante, o tema, né, para lá de interessante e já muito cobrado nos vestibulares. O número 5 também é algo que merece uma atenção aí sobre armas nucleares. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um paralelo da velha com a nova ordem mundial. Nova ordem, desordem, como já discutimos em outros momentos, né? No passado, na velha ordem, e a queda do muro é algo simbólico, né? Nascia ali a nova ordem, certo? Bom, mas durante a velha ordem, o que nós tínhamos? Um arsenal nuclear muito mais numeroso do que hoje, né? Uma capacidade de destruição muito maior, porém, naquela época, os dois maiores arsenais, o americano e o soviético chegou a ser até maior em número, eram arsenais que eram utilizados como uma forma de intimidação.
né? Eu tenho uma, você tem duas, eu posso destruir o planeta, você pode destruir duas, e 4, e 8, e assim, né? Eles ficavam, né, ao mesmo tempo, um intimidando o outro e ao mesmo tempo assustando o mundo, né? Então o arsenal nuclear tinha essa função. Agora o que a gente vê é uma maior disseminação, né? Por exemplo, a Coreia do Norte, né? Muitos acreditam que ela ainda não tem condições de lançar, né, um armamento nuclear, mas como já foi dito pelo herdeiro aí, né? Lembrando que o avô dele criou a Coreia do Norte, que deixou para o filho e agora é o neto, né? Neto daquele que criou a Coreia do Norte, é quem a governa, e ele já disse que, em último caso, afunda junto com a Coreia do Sul, e o alvo principal do ódio dele nos últimos discursos é o Japão. Daí, como nós já conversamos também, o Japão ele reestruturou sua Constituição e deu maiores poderes ao seu exército. Inclusive agora, as Forças Armadas, não só o exército do Japão, podem atuar fora do território, né? Fora do território significa em território internacional, em águas internacionais. Não pode entrar no território de nenhum outro país, evidente. Mas até pouquíssimo tempo, meses, as Forças Armadas japonesas eram forças de defesa. Não podiam sair do espaço territorial, isto é, terra, água, ar, japoneses, né? E isso é fruto do medo dessa militarização, né, da Coreia do Norte. Nós temos hoje o Paquistão, em eterno conflito com a Índia, a disputa pela Caxemira, hoje, né, já há mais de uma década, na verdade, né, mas faz parte da nova ordem. O Paquistão também tem arsenal nuclear, né? O Irã Israel afirma que o programa nuclear do Irã é um programa bélico, o que o Irã nega, né? Daí vem um acordo hoje firmado entre Irã e Estados Unidos, né, confirmando que o seu programa é pacífico, o que o Israel não aceita, né? Existem suspeitas de que o próprio Estado Islâmico busque hoje cooptar gente da antiga União Soviética para poder ter acesso a esse arsenal ou a esse conhecimento. Quer dizer, hoje há uma expectativa, assim, que, por exemplo, extremistas do Afeganistão consigam chegar ao arsenal do Paquistão, onde também existem inúmeros grupos extremistas, diferente daquela época, onde uma bomba atômica seria para intimidação, né? Hoje, caso uma bomba atômica venha, né, a cair nas mãos desses grupos, não é para intimidação, é para usar. Né? Então, na época, né, na velha ordem, havia o medo generalizado de uma terceira guerra, que seria nuclear, e que o mundo, então, diria, na época, né, era dito que o mundo ia acabar, e hoje, né, uma situação diferente, mas onde a chance de ter o uso de um armamento é muito maior, né? Já que esses grupos, sobretudo extremistas, não têm nada a perder, né? Então antes era uma intimidação, todos tinham receio de dar início a uma guerra, pois seria uma destruição mútua. Hoje não, né? Então é uma discussão sobre uma nova era, né, de armas nucleares. Houve uma redução, de fato houve uma redução em número. Agora houve também uma outra coisa, né, uma modernização. Então você tem um número menor, porém hoje, né, com uma capacidade de destruição tão grande quanto, né? A França está modernizando suas forças armadas, né? A Rússia vem não só modernizando, como dando ares às suas forças armadas, ares soviéticos, né? Hoje a Rússia voltou a realizar desfiles militares que são idênticos aos desfiles dos tempos soviéticos, né? É algo aí muito importante. Outra coisa, o texto número 6 fala da crescente participação dos hispânicos, né, na sociedade americana, né? Isso é inquestionável. Quem vem acompanhando as prévias, já que o ano que vem eles vão ter eleições presidenciais, quem vem acompanhando as prévias já vem notando isso, né? Alguns candidatos, né, eles são candidatos a candidato, né? Chegam a fazer discursos em espanhol. É o caso do irmão do George W. Bush, né, o chamado Jeb Bush. É um candidato, forte candidato. Ele governou, vamos acertar aqui, ele é um forte candidato, né, a candidato, não é isso? Agora,
existem os pré-candidatos. E no máximo aí no começo do ano eles vão oficializar qual é o candidato oficial do Partido Republicano, que é o do Bush, né? E do partido do Obama, que é o Partido Democrata. Do lado do Democrata parece que está tudo certo, vai ser a Hillary Clinton. Né? E do lado republicano que a disputa está mais acirrada. E lá, né, no republicano existe o Jeb, né, que é o irmão mais novo aí do George W. Bush, que ele governou a Flórida por 4 e foi reeleito em mais 4 anos, e a esposa dele é de origem hispânica. Né? E ele usa muito bem isso. Né? Que é um negócio curioso, né? É um membro da família Bush, mas que tem um grande trânsito, né? Na comunidade hispânica, diferente do irmão, né? Diferente do George W. Bush. Bom, então isso é inevitável, né? A crescente participação, os hispânicos já formam 15%, né? Eles até comemoraram quando alcançaram a marca dos 15%, porque assim 15 significa ultrapassamos os 12 e ultrapassamos com uma certa segurança. Por que 12? 12 é a parcela negra, os negros correspondem a 12%, e ao chegar aos 15, eles, hispânicos, se tornaram, como na época comemoraram, né? Somos a maior minoria, porque o país ainda é de maioria branca. Eles chamam de branco o branco anglo-saxão protestante, a sigla WASP. Né? Aí, fora os brancos, eles falam que são minorias, inclusive até a estatística oficial separando a população entre brancos e não brancos. E dentre os não brancos, né, minorias não brancas, os hispânicos hoje a maioria. Né? E continuam a chegar novos hispânicos, e as famílias hispânicas também são bem maiores que as famílias brancas, são maiores que as negras e muito maiores que as brancas. Então, né, esse avanço da comunidade hispânica não tem volta. Né? A maioria branca sabe que está com os dias contados em poucas décadas, e o texto traz aí os números todos. Né? Em poucas décadas o país será de maioria não branca. Né? Isso mexe com a política, isso mexe com a economia, com a indústria cinematográfica, com a televisão. É só olhar as séries americanas, onde você vê que a figura do hispânico é marca registrada. Né? Texto 7 e texto 8, dei uma olhada, interessante isso, o uso de hackers a serviço da Rússia. Né? Em especial aqui nós podemos pensar em países como Estônia, Letônia e Lituânia, né? Os chamados países bálticos, né? Que são 3 pequenos países que já foram parte da União Soviética, e há uma expectativa de que está nos planos do Vladimir Putin de recuperar essa região litorânea. A Rússia tem uma imensa dificuldade de saídas litorâneas, sobretudo no inverno, né? Então há toda uma ameaça de que esses lugares, a exemplo da Geórgia, da Ucrânia, que já foram ocupados, né, territórios de países vizinhos, os próximos serão esses 3, Estônia, Letônia e Lituânia. Tem 2 matérias interessantes, até um breve resumo sobre cada um deles, e o uso do trabalho de hackers para ameaçar esses 3 países, as comunidades não russas, porque vivem russos, né, nesses 3 pequenos estados, né, estados independentes, estado-nação, evidente. E a Estônia está com um medo tão grande de uma invasão cibernética, né, de uma invasão por meio de hackers, que está hoje desenvolvendo um backup. Olha que doideira, né? Imaginar que o próprio Estado, né, da Estônia está desenvolvendo um sistema para fazer em tempo real um backup de tudo que circula pelos provedores da Estônia, né, acreditando que a qualquer momento pode haver um ataque, e que hackers possam apagar todo o conteúdo dos sites, né, hospedados em provedores da Estônia. Já aconteceram alguns ataques. A internet da Lituânia saiu do ar por 24 horas, há alguns poucos anos, por hackers russos. Né? Nós sabemos hoje que hackers da Rússia e da China são aqueles que fazem o maior uso, né? O governo chinês e russo, os que fazem o maior uso do trabalho de hackers para obter informações aí
com intuitos geopolíticos, né? E depois o texto 9, dê uma olhada na Nigéria, a relação entre petróleo, jihadismo, né, grupos jihadistas, extremistas, né, e depoimentos de enormes danos ambientais, né, que a Nigéria permite em nome da exploração do petróleo, e de poucos que se beneficiam disso. E infelizmente lembrar que a Petrobras também está na Nigéria, não promovendo os danos, mas conivente com um país que permite esses danos ambientais. Até tem uma frase curiosa, né, de um morador, que ele diz assim: melhor se não houvesse petróleo, porque não existiria tanta corrupção e tantos danos ambientais. E o último, que eu já citei, é o acordo nuclear Estados Unidos, acordo Estados Unidos e Irã. Né? É o acordo que os americanos se comprometem a retirar o embargo comercial, mediante o Irã abrir as portas de suas centrais nucleares e garantir que o programa é pacífico. Né? Essa medida tomada pelo Obama irrita bastante. O Partido Republicano não quer esse acordo, Israel não quer esse acordo, mas foi uma das promessas do Obama e ele vem cumprindo. Agora, para de fato esse acordo ser finalizado, né, para que os americanos retirem todo o bloqueio comercial ali imposto e o Irã possa voltar a ter relações sem nenhuma pressão americana, relações comerciais, esse acordo tem que passar pelo Congresso. No momento o Obama não tem maioria, então isso depende da próxima eleição, né, da vitória da Hillary Clinton, porque os republicanos já disseram que se eles ganharem o acordo vai para o lixo. Ok? Bom, então esses são os primeiros 10 textos. Depois teremos um segundo encontro com uma análise dos próximos 10. É isso aí. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.